The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguns aí que faziam um tempinho que não apareciam, hein? Olha aí. Sejam bem-vindos mais uma vez. Jovem Pastor Tiago, privilégio tê-lo conosco. Obrigado pela oportunidade. As suas reflexões, suas meditações são muito, muito boas e é sempre um privilégio tê-lo com a gente. Por favor, o momento agora é contigo. Eu que agradeço, jovem pastor Eli. Bom dia a todos. Hoje eu quero tirar uma lição de uma história que a gente conhece bem até, que me ocorreu um dia lendo, me pareceu algo pertinente. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, se você puder abrir a Bíblia. Segunda Reis 5. E ali vai contar a história de Naamã. Você deve se lembrar, Naamã ali no versículo 1, ele é descrito como sendo o general do exército da Síria, homem grande diante do rei da Síria, um herói de guerra, porém ele era leproso. Esse era o problema. E você sabe que como que ele tem contato com Israel, né? A menina que trabalhava na sua casa fala, nossa, se ele pudesse ver o profeta, né? E aí ele vai para Israel, acontecem várias coisas interessantes, só que eu quero ficar mais na parte em que Naamã está indignado, porque ele está esperando uma coisa acontecer e o profeta não faz nada daquilo que ele esperava. Ele só manda o menino de recados, fala, olha, vai lá. O profeta falou para você se lavar 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado. E aí vem o que está escrito no versículo 11. Acompanhe a leitura. Que diz: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, se colocaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E aí ele sai reclamando ainda, né? Não são por acaso Abana e Farfar, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não poderia lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se com grande indignação. Fica imaginando ele batendo o pé, sabe uma criança quando faz birra, quando o pai não faz a vontade, sai todo raiva. Eu fico imaginando Naamã mais ou menos desse jeito. Bicudo, sabe? Enfim. Aí no versículo 13 vem a cena que mais me interessa, porque diz, então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se ele te houvesse dito, o profeta, alguma coisa difícil, acaso você não faria? E aí Naamã deve ter olhado assim, faria. Aí os oficiais terminam, quanto mais, já que apenas te disseste, lava-te no rio e ficarás limpo. O que me tem de interessante para mim? E aqui eu quero pegar essa história e trazer para o nosso contexto, para um ponto que às vezes nós temos uma atitude semelhante de Naamã. Alguma vez você já se viu preocupado com a sua salvação? E a gente fica, ser salvo é muito complicado porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e eu preciso de um monte de coisa.
Por que que Deus não deu uma listinha do que eu tinha que fazer certinho? E a gente fica meio preocupado com a síndrome de Naamã pelo seguinte, porque vai e se lave no sangue do Cordeiro. Vai e aceita aquilo que eu posso fazer por você. Às vezes a gente sofre igual Naamã porque a gente quer ter o controle da situação. E vamos combinar uma coisa? Se Deus tivesse dado coisas difíceis para a gente fazer pela nossa salvação, a gente faria. Imagina se ele tivesse dado uma lista mais ou menos assim, ó. Para você ser salvo, você precisa acordar todos os dias às 5 horas. Você precisa... Aí depois que você acordou às 5 horas, você precisa subir uma montanha. Você precisa ficar 2 horas lá, ajoelhado diante da montanha, na montanha. Se pudesse ser ajoelhado em algum lugar bem pedregoso, assim, para machucar o joelho, melhor, viu? Aí depois que você descer a montanha, você precisa ir lá e falar e convencer outras 10 pessoas a fazer o mesmo, e aí conforme você for conquistando essas pessoas, então seu nível de salvação vai subindo. Imagina que Deus tivesse dado exatamente um passo a passo de vários rituais que você precisasse fazer para ser salvo. Provavelmente a gente faria, porque a gente gosta, lá no fundo, parece que a gente gosta de um certo sacrifício. E aqui eu vou falar uma coisa, vocês não me entendam errado. Às vezes a gente até na nossa vida espiritual, na nossa vida religiosa, a gente gosta disso. Orar de madrugada é um negócio bom? Sim. É um negócio que traz benefícios, que pode ser sim. Mas às vezes a gente não faz pelo benefício que pode nos trazer em si, mas a gente faz porque, nossa, depois que eu consigo, eu vou poder chegar e falar, olha, Senhor, eu acordei às 3 da manhã para orar. Isso aumenta meu nível de confiança na salvação. Por quê? Mas porque foi porque algo que você fez. Não foi confiando que Deus ia fazer alguma coisa por você. E foi esse o problema de Naamã. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, olha, vai lá e você vai ter que tratar suas feridas com isso, com aquilo, você vai ter que acender uma vela tantas vezes por dia, ele faria. E a gente também. Mas Deus não pede nada disso. Só vai lá. Confia no que eu posso fazer na tua vida. Se lava no Rio Jordão, se lava no sangue do Cordeiro e deixa eu trabalhar na sua vida. Resumindo, a dificuldade de Naamã era de sair do controle. Sair do controle e deixar Deus fazer. E às vezes a gente tem essa mesma dificuldade. Quanto à nossa salvação. Sai do controle. Aceita Deus fazer na tua vida. E aí as coisas vão ser diferentes. E aí você vai até acordar de madrugada para orar. Mas não porque você vai depois poder chegar para Deus e falar, olha, Senhor, como eu estou me esforçando, até acordei às 3 horas, mas pelo benefício que Ele pode te trazer. E aí, você vai ler a Bíblia, você vai orar, mas não para poder chegar para Deus e falar, olha, Senhor, estou aqui, hein? Mas é porque você confia naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele tem para a tua vida. Então, que a gente aprenda a não sofrer a síndrome de Naamã, que a gente consiga sempre sair do controle e fazer aquilo que Deus pediu, que não é um grande sacrifício, não é uma série de rituais, mas é nos entregarmos a Ele e deixar Ele trabalhar e transformar a nossa vida. Amém. Que maravilha. Alguém gostaria de dizer algo? Eu esperei a Ellen ou a Jaque se manifestarem primeiro, né? Que às vezes é delas. Mas é curioso, né? Porque a Bíblia já disse que lá no final, naquele dia, muitas pessoas vão dizer, mas Senhor, no teu nome eu não fiz isso e aquilo.
eu não fiz aquilo outro, eu não fiz isso e aquilo. E definitivamente não é o que eu faço, é o que Deus faz por mim, né? É a confiança, é eu dizer assim, eu não tenho condições de fazer isso. Vou me entregar para o Senhor fazer por mim, não é mesmo? E a história de Naamã vem dizendo isso novamente para nós, né? Não é o que eu fiz ou deixei de fazer, é o ato de confiar, de entender que está além de mim. Até porque, né, quando a gente chega nessa atitude, né, Senhor, em teu nome eu não fiz isso, eu fiz aquilo. Não foi no nome de Deus, foi no seu próprio nome, né? Uhum. Pode falar, Ellen. Então, como seres humanos, a nossa tendência é conseguir conquistar, nós temos essa sede de conquistas, de fazer com que a salvação, nós gostamos de desafios, né? Então, o meu desafio é ser santo, é acordar de manhã, é procurar devoção, porque eu quero ser salvo e esquecemos que já fomos salvos por Cristo. Aí se torna a salvação pelas obras, e depois nós descemos o pau em outras denominações que pedem dinheiro. Por que tanta gente vai? Essas igrejas estão sempre lotadas, porque é muito fácil eu pagar por uma bênção. É muito cômodo. E nós, como pecadores, somos seduzidos por isso. São as bênçãos, elas se tornam mais caras, mas eles acham mais fácil. Nós achamos às vezes mais fácil. Mas a graça de Cristo, ela é absurdamente maravilhosa. Por isso que, quando fala até aquele ditado que as pessoas dizem, quando oferta demais o santo desconfia, nosso coração, se não tiver apegado com Deus, nós vamos realmente tentar barganhar com Deus alguma coisa. Então, quando o pastor falou ali do deixar Deus no controle, fé é isso, é entregar nas mãos de Deus e resistir firmemente à tentação de pegar de volta e tentar resolver sozinho. Porque isso passa na nossa cabeça muitas vezes. Mas é interessante essa reflexão, porque assim, a gente gosta mesmo de fazer essa listinha, igual o Thiago falou, e às vezes a gente se vê fazendo isso, que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e a gente vai criando tanta coisa para que a gente seja salvo, que às vezes a gente está carregando um fardo enorme nas costas e esquece que a nossa salvação, ela é tão fácil, é tão leve. Não fomos nós que precisamos fazer nada, né? Quem precisou fazer foi Jesus, e a gente só precisa aceitar. E eu vejo uma coisa assim, que da gente pensar também, o homem, ele busca a eternidade. E a gente vê aí, né, a ciência querendo congelar as pessoas para que, né, no futuro aconteça isso e tal, e a gente vê as pessoas acreditando nisso, né? Sendo que a eternidade é algo que já está à nossa disposição. Eu queria fazer uma pergunta. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos escolhas. Eu concordo que a gente complica muito a nossa própria vida. Mas quando a gente está num dilema, porque o inimigo gosta de fazer isso com a gente, e eu preciso tomar uma decisão, como eu posso ter certeza que essa decisão está indo de acordo com a vontade de Deus para minha vida, sendo que a decisão ela tem que partir de mim? Às vezes, sabe, o caminho é muito claro, né? A gente escuta o Espírito Santo falando, olha, é por aqui. Isso aqui é o caminho certo, isso aqui é o caminho moral, isso aqui é o caminho cristão. Mas e quando a gente é empurrado numa situação onde você está num dilema, não tem uma escolha fácil,
escolher algo implica deixar outro algo, como é que eu sei qual caminho Deus quer que eu percorra? O que eu tenho que levar em conta na hora de fazer minha escolha para ter certeza que a minha escolha e a escolha de Deus estão andando juntas? Vou deixar o Tiago responder. Pastor Tiago, você está na mira da verdade aí. Bom, eu acho que o primeiro ponto é sintonia. Sintonia. Como que eu sei que essa é a vontade de Deus? Eu busco proximidade de Deus, intimidade, de forma que, assim como pessoas muito próximas, pegar aqui marido e mulher, por exemplo, em determinadas circunstâncias, acabam pensando exatamente a mesma coisa um que o outro, porque estão próximos, porque parece que um já acostumou com o jeito de pensar do outro. Então, esse é o primeiro ponto. Dilemas sempre vão existir, situações que nos colocam em becos que parece que nenhuma das situações é claramente boa e ruim, sempre vão existir, mas eu acho que essa sintonia, essa proximidade, ela é importante. E um outro ponto que eu não conheço sua situação, mas uma coisa que eu vejo recorrente é que às vezes a resposta de Deus não é entre uma opção e outra, mas a resposta de Deus é falando: meu filho, pode escolher qualquer uma das duas opções, eu vou estar contigo. E às vezes esse silêncio de Deus, entre aspas, não é tanto ele querendo simplesmente nos abandonar e deixar a gente na dúvida, quanto ele falando: escolhe. Eu vou estar com você em qualquer uma das duas portas. Como eu falei, eu não conheço a sua situação e não sei se é esse o caso. Mas é uma coisa que eu vejo muitas vezes na minha vida e na vida das pessoas. Entre algumas decisões, duas delas viáveis, ali dentro de um contexto, Deus deixa a gente escolher e Ele vai estar com a gente de qualquer maneira. Partindo do pressuposto de que o assim diz o Senhor é a base, exatamente como disse o pastor Tiago aí. Maravilha. Pastor Tiago, nos dirige em oração, por gentileza. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos recebe em sua presença. Queremos agradecer porque o Senhor nos oferece a salvação em Cristo Jesus, Pai. Que nós hoje saiamos do controle e deixemos o Senhor controlar a nossa vida. Que nós possamos ser lavados no sangue de Jesus, na Tua graça. Que nós possamos buscar e receber o perdão dos nossos pecados e deixar o Senhor transformar a nossa vida. Porque essa salvação quer atingir tudo em nós. Não só a nossa mente, mas todas as nossas atitudes. Então, que nós possamos sair do controle e deixar o Senhor operar a salvação em nós. Que o Senhor nos dê essa fé, essa confiança, e também oramos por discernimento para nós sabermos entender qual é a sua vontade em cada momento da nossa vida. Pai, fica conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus queridos. Deus abençoe. Até amanhã, esse mesmo horário, esse mesmo link. Até mais.